A ITAEX, ex-alunos apoiando o ITA, é a sucessora da turma 61 apoiando o ITA, que muitos de vocês devem ter ouvido falar. Vamos contar um pouco dessa história e do estágio atual da iniciativa. O nascimento começou na concepção. O gatilho foi um evento ocorrido em 2012, quando o CASD organizou um fórum de discussão com o tema Por que odiamos o ITA? Na sequência, em 2013, foi organizada uma greve relâmpago dos alunos, uma coisa inédita até então, e muitos de nós que ouviram falar ficamos nos perguntando o que estava acontecendo, surpresos com essas notícias. Mas foi a turma 61 que decidiu tomar ação e foram a campo para tentar entender o que estava acontecendo. Conversaram com muitas pessoas e diagnosticaram que a principal causa daquele sentimento de frustração e desmotivação reinante se devia às grandes dificuldades inerentes à administração pública. Tudo que era necessário ser feito, desde reparos ou melhorias, equipamentos, tudo demorava 6 meses, 1 ano, 3 anos. Tem várias histórias que eles contam sobre essa fase de diagnóstico. Resolveram então se orar, formaram um conselho de 6 membros, o Exavirato, e que liderou a iniciativa e em contato direto com o restante da turma. Levantaram fundos, contribuições de seus membros e, com esses valores, apoiaram projetos de alunos e professores visando a melhoria do ensino e da motivação, abrindo assim uma porta para a realização das intenções e dos sonhos, das ideias que esses alunos e professores tinham. Os resultados foram fenomenais. Foram 3 semestres de patrocínio, muito reconhecimento, muita gratidão, e deu a ideia de expandir a iniciativa, abrangendo todas as turmas já formadas e, com isso, torná-la perene. Então, a gestação. Esse Exavirato, encabeçado sob a liderança forte do João Dias, começou a imaginar como seria, como se chamaria e quem precisaria participar e quais as regras fundamentais que deveriam seguir. Então, pescaram os voluntários, 9 pessoas que com o João Gomes formaram o conselho diretivo e definiram esses fundamentos, esses mandamentos. Aqui você pode ver alguns deles, né? Destaquei aqui 5, o foco na graduação do ITA, a não substituição do governo, nem das agências de fomento, não facilitar a vida de ninguém em demasia e manter a burocracia no nível mínimo, baseado em confiança. Não são os únicos, mas são talvez os principais. Por todo esse papel de ter a ideia, botar para funcionar, validar o conceito e buscar expandir a iniciativa, nós homenageamos a turma 61 como a pedra fundamental da ITAEX. E o Exavirato, que foram os líderes que encabeçaram tudo isso e administraram essa transição da turma 61 para a ITAEX. Hoje desempenham um papel fundamental aí, com contribuições e liderança dentro da ITAEX. Bom, o nascimento, então, foi a transição da estrutura da 61 para uma estrutura onde tem um conselho diretivo de 10 membros, cada um de uma turma, o presidente, que fui eu escolhido, e assessores para assuntos específicos. Fizemos uma aliança forte com a ITA para a captura de sinergias operacionais, ou seja, o endereço, o CNPJ, a conta corrente, a mão de obra operacional. Mas eu quero destacar aqui uma figura-chave que é a do ponto focal, que é o elo de ligação de toda essa estrutura com as turmas. Ele é agregador, conectado, comprometido e também que não está aqui e cara de pau, porque ele tem que fazer os contatos repetidamente com as pessoas, os colegas da turma, e não pode desanimar com os muxoxos, os nãos. Nosso agradecimento especial a esse ou esses
pontos focais de cada uma das turmas que nos apoiam. E a propósito, precisamos de mais pontos focais das turmas que ainda não têm. Se você acredita que é essa pessoa, entre em contato conosco para passarmos informações e você começar a atuar. É importante entender onde a ITAEX se situa junto com todas as organizações que gravitam em torno do ITA. Nessa matriz de 4 quadrantes, onde alunos, ex-alunos, graduação e pós-graduação são os eixos, e podemos ver aí a organização de maior tamanho, aí, a Fundação Casimiro Montenegro Filho, que tem o maior orçamento. Eles financiam mais de 20 milhões de reais por ano. E dinheiro esse que vem de instituições de fomento, fundos setoriais e também de empresas, mas sempre voltados para pesquisa. E a pesquisa ocorre fundamentalmente na pós-graduação. Também nesse quadrante vemos a Fundação de Apoio à Pós-Graduação. Funciona mais ou menos parecida com a Fundação Casimiro, só que é focada em projetos de empresas interessadas em desenvolvimento de pesquisas no ITA. Aí vemos a APG-ITA, a Associação dos Pós-Graduados do ITA, que é semelhante à ITA, mas voltada para os pós-graduados, mestrados e mestres e doutores do ITA. Nos alunos de graduação vemos o CASD e a sua face formal, juridicamente estabelecida, que é a Associação Acadêmica Santos Dumont, a ASD, e finalmente a ITA, a ITAEX, com um vínculo estreito com a ITA, né, em sinergias operacionais, porém identidade e governança independentes. Vamos falar agora do movimento de crescimento e o estágio atual. Nesse quadro, vemos a evolução dos apoiadores. Esse processo começou no final de junho, com a orientação dos primeiros pontos focais, e evoluiu rapidamente até chegar em torno de 250 apoiadores que temos agora em outubro. Esses 250 pertencem a 40 turmas, que são 60% das turmas formadas até hoje. Em termos de valor, esses apoiadores até hoje já contribuíram com perto de R$400 mil, mas tem comprometido para esse semestre, esse segundo semestre de 2016, perto de R$600 mil. Naturalmente, nem tudo que foi comprometido já foi efetivamente recebido, porque tem muitas contribuições que são mensais, bimensais, etc. Muito bem, esse valor parece um valor bastante alto, né? E realmente foi mais do que suficiente para financiar os projetos aprovados desse semestre. Porém, antes de julgar que o valor é muito, espera um pouco até ver a próxima sessão. Aqui nós vemos 11 turmas homenageadas. À esquerda vemos a posição de cada uma das turmas no ranking. Esse ranking é uma combinação de dois parâmetros, a participação da turma, ou seja, número de apoiadores divididos pelos formados vivos da turma, e o valor para o semestre per capita, o valor prometido para o semestre dividido pelo número de formados vivos da turma. A combinação dessas duas variáveis, desses dois parâmetros, dá então o ranking combinado. E aqui não é surpresa ver que a turma 61 é a primeira no ranking, e com a participação que é benchmark aí 42% de adesão da turma. Porém é notável ver que mesmo com pouco tempo, as turmas 57, 59, 60 já chegam a níveis comparáveis, né, perto de 30% ou mais de 30%. Destaco aqui a turma 2011, que está em 14º, e foi a revelação jovem, ou seja, dentre as últimas 10 turmas formadas, foi a turma que disparada está melhor situada no ranking. Então, essas 10 turmas estão de parabéns, nossos agradecimentos e homenagem a elas. Plotando os valores esperados anuais de forma decrescente em apoiadores, onde fica claro que alguns poucos contribuintes, apoiadores, representam uma porcentagem expressiva do total. 13 apoiadores master totalizam 43% do total.
E aqui prestamos também a nossa homenagem a eles. Muitos deles, na verdade, prefeririam se manter no anonimato, mas solicitamos que abrissem a possibilidade de divulgar seus nomes para poder estimular outros colegas a também se tornarem apoiadores Master. Muito obrigado a eles e nossa homenagem. Agora vamos falar de impacto já causado. Primeiramente, o ciclo semestral de projetos é um ciclo simples que começa com a chamada e submissão de projetos, há uma fase de entrevistas e avaliação com critérios ponderados e, finalmente, a decisão numa reunião do Conselho Diretivo, que leva em conta a pontuação dos critérios e a ponderação, porém também existe uma avaliação subjetiva dos projetos. Aprovados os projetos, então, ao processo de definição ou escolha de quais projetos cada uma das turmas quer patrocinar. Isso é feito seguindo a ordem do ranking das turmas, ou seja, os projetos mais cobiçados, mais interessantes, vão ser certamente escolhidos pelas turmas que estiverem melhor posicionadas no ranking. Finalmente, a execução e acompanhamento financeiro. Note que a execução não é acompanhada, e sim a execução financeira, dado que os pagamentos são todos realizados pela EITA, então nós temos o acompanhamento financeiro, mas a execução é sob confiança do responsável do projeto, seja o professor ou o aluno. E finalmente a conclusão e reporte. E esse reporte não é necessariamente um documento em papel, uma coisa física, muitas vezes se dá através de uma palestra, de uma exposição, uma amostra de projetos, uma coisa assim. Agora nós vemos a evolução dos projetos. Os 3 primeiros semestres aqui, os da esquerda, foram os semestres patrocinados pela turma 61. E nós vemos aqui um crescimento expressivo. E o segundo semestre de 2016, esse que nós estamos, é o semestre patrocinado pela Itaex. Note que aqui embaixo tem a porcentagem em valor de patrocínio para projetos do Fundamental. No começo, praticamente tudo eram projetos no Fundamental e esse número vem descendo. E isso é desejado. Nós estamos tentando levar esse número até próximo de 50%, porque queremos aumentar a participação ou ação no profissional. Muito bem, lembra, agora há pouco eu falei sobre o valor prometido para o semestre, que parecia muito, mas que esperasse até fazer um juízo de valor. Esses valores são crescentes de uma forma muito rápida, chegando a 40% de crescimento a cada semestre. Então, embora o valor prometido para esse semestre seja bem mais do que o suficiente para o patrocínio desses projetos, é muito importante ter essa sobra, não só para atender demandas avulsas, mas também para fazer reserva para os próximos semestres que virão em número de certeza muito mais elevados do que esse que nós vimos nesse semestre. Aqui vocês podem ver a relação de projetos patrocinados nesse semestre. Não vou entrar em detalhes aqui, mas se você for no nosso site www.itaex.com.br, vocês podem ver um resumo de cada projeto e a turma que está patrocinando, que está aqui na tabela também, e um link para você baixar a íntegra do PDF que descreve o projeto em detalhes. Tá? Além disso, no menu de Histórias para Contar, muitos desses projetos foram retratados no formato de filme, captando depoimentos de professores, de alunos, de participantes do projeto. Muito interessante, recomendo a todos que vão lá, porque ver a fala deles e o brilho nos olhos, a empolgação deles vale mais do que qualquer descrição. Muito bem, vamos falar do futuro. Note que a gestão atual, ela foi focada em realmente botar a iniciativa de pé e apontar para o rumo correto. Porém, a discussão e a visualização do futuro não foi um foco dessa gestão. Nós acreditamos que a gestão que está começando agora vai poder manter o barco no rumo, digamos assim, e pensar e atuar com mais intensidade no futuro. Mas o que a gente imagina é o seguinte: a parte de baixo mais escura aqui,
o apoio dos ex-alunos financiando projetos e demandas avulsas é a parte que já está em operação. Evoluindo no tempo para cima, nós vemos aí recorrer a apoio de outras fontes. Uma ideia, por exemplo, que já deve ser colocada em prática é pedir apoio de pais de alunos que estão ingressando na graduação. Já temos aí apalavrado com o CASD, no churrasco de integração do começo do ano que vem, um espaço para conversar com as famílias dos bichos que estão entrando. Ao mesmo tempo, vemos a possibilidade da ITA se ser certificada como OCIP, que é a Organização Social Civil de Interesse Público. Isso nos possibilitará oferecer alguns benefícios fiscais para doações de empresas e também aumentará a nossa chance para obter apoio de fundações como Estudar, Fundação Ford e outras internacionais. O Endowment é um fundo perene, um fundo patrimonial perene, de onde só se pode usar os rendimentos acima da correção de inflação. Ou seja, pode-se imaginar usar 3%, talvez 4% por ano do valor do patrimônio. Para isso ser um valor significativo, nós precisamos de um fundo da ordem de dezenas de milhões de reais, ou seja, 40, 50, 60 milhões de reais. E a gente absolutamente não consegue imaginar chegar nesse nível com o apoio de ex-alunos. Por isso, a certificação que vai nos possibilitar uma maior chance de sucesso do apoio de fundações e de empresas é fundamental para essa visão de futuro. E do lado direito, as contribuições na gestão do ITA e o networking com a rede de ex-alunos com experiência em indústria, alguns são presidentes de grandes empresas, de multinacionais, ou têm posições na estrutura federal em Brasília, tudo isso pode ajudar de uma forma ou de outra o ITA no fundo, e no futuro se tornar, ou se manter e fortalecer sua posição como uma instituição top no cenário de tecnologia do Brasil e do mundo. Muito bem, aqui vocês veem o conselho inicial, o conselho atual, que está acabando a gestão, e o novo conselho. Somente 3 conselheiros hoje vão continuar no novo conselho. E essa renovação ela é benéfica, não só porque são novas com novas ideias, mas porque ela seguiu um princípio meritocrático, que também foi um dos valores trazidos aí pela Turma 61. Ou seja, as turmas melhor posicionadas no ranking de apoio foram então convidadas a indicar representantes para compor esse novo conselho. Por favor, visitem o novo site www.itaex.com.br, vejam lá as histórias, os vídeos, mais detalhes, perguntem, contactem e apoiem. Participem conosco e ajudem a fazer a Itaex a ter um sucesso ainda maior do que tem tido até agora.